Esse é mais um programa Dante Bragato Neto. Um abraço a você que nos acompanha pela RTV no canal 19.1, no digital, no canal 19 no analógico. Programa inédito é apresentado sempre na quinta-feira às 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã. E também a partir da apresentação do programa inédito, o programa fica disponibilizado também no meu canal de YouTube Dante Bragato Neto Esporte e Notícia. Hoje nós estamos aqui numa delegacia de polícia. Estamos no 2º DP aqui em Criciúma para conversar com o Dr. Márcio Campos Neves, nosso convidado de hoje, para a gente conhecer um pouco mais da história do Dr. Márcio Campos Neves, que eu conheço já há muitos anos e que faz um trabalho muito abrangente na nossa cidade, na nossa região, né? Tem uma característica do trabalho do Dr. Márcio Campos Neves que eu também admiro muito, que é a proteção animal. E hoje a gente veio conversar aqui com o Dr. Márcio. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, Dr. Márcio. Vamos conhecer um pouco mais da sua história. Tudo bem, doutor Márcio? Beleza, obrigado pela visita. Prazer estar recebendo vocês aqui. Então, a gente está aí trabalhando bastante, né? Eu que cheguei aí na cidade já vai fazer 15 anos agora e fui muito bem recebido e tenho tentado da melhor forma possível contribuir com esse carinho que a cidade me recebeu. Fazendo um bom trabalho, buscando atender aí os interesses da população, em especial as vítimas que a gente atende. Eu sei que o Dr. Márcio Campos Neves é oriundo de Brasília, mas o Dr. Márcio veio de Brasília para cá ou de outra localidade? Não, eu fiz uma escala ali no teu estado. Dei uma paradinha de 2 anos ali no estado do Paraná. Eu morei ali na cidade de Cascavel, né? Trabalhei durante 2 anos como policial penal federal na Penitenciária Federal de Catanduvas, ali pertinho de Cascavel, no oeste paranaense. 2 anos ali para me acostumar com o frio, né? Fiz uma escala ali e aí depois de 2 anos de carreira lá eu resolvi trilhar outros caminhos. Fiz o concurso aqui para delegado de polícia em Santa Catarina e desci mais um pouco, né? Comparado lá de onde eu vim em Brasília, né? Meus pais são de Minas Gerais, a minha cultura toda ela ali vinda de Brasília, mas cheguei aí, vai fazer 17 anos no total, né? Que eu estou aqui no sul, onde fui muito bem acolhido. E como é que foi essa vinda de Brasília para Cascavel, que é uma distância significativa, considerável, né? Então, o brasiliense, a gente costuma brincar, Dante, que é o seguinte, que quando cresce, né, quando nasce, o menino quer uma bola e a menina uma boneca, né, via de regra. E o brasiliense ganha uma apostila de concurso, né? Porque o sonho da maioria, né, de boa parte dos brasilienses quer ser o quê quando crescer? Quero trabalhar na Câmara, eu quero trabalhar no Senado, eu quero trabalhar no Tribunal de Contas, eu quero trabalhar no Tribunal de Justiça, enfim, porque o funcionalismo em Brasília é muito forte porque os poderes, né, da República estão ali, né, aliado também aos poderes do Distrito Federal, então tudo é uma cidade que foi construída para isso, né? Então fiz a faculdade e aí estava estudando para concurso e aí passei no concurso para trabalhar na Penitenciária Federal de Catanduvas como policial penal federal. Trabalhei lá durante 2 anos e, né, durante um período lá a gente atuou cuidando de alguns presos mais famosos do Brasil, né? Por exemplo, Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, Massinho VP, esses caras que eram mais famosos, né? Trabalhei ali durante 2 anos e, em seguida, continuei estudando e fiz um concurso para delegado e acabei vindo para Santa Catarina. Cheguei em Santa Catarina em julho, de 2008. Pois é, a penitenciária de Catanduvas é sempre lembrada por causa desses nomes conhecidíssimos do mundo policial, né? Desses criminosos aí, entre aspas, famosos, né? Que estão sempre na mídia, que passaram por esta penitenciária. Não sei se algum desses considerados famosos do mundo do crime ainda se encontra por lá, não sei nesse momento, Se né? encontram, o Fernandinho Beiramar está por lá. Às vezes ele troca só de unidade, mas ele está sempre no sistema federal. Ele vai completar isso, bobear, já há uns 20 anos já, 20 e poucos anos que ele já está preso, né? Contando tudo, desde quando ele foi capturado, parece que, não sei se foi na Bolívia, na Colômbia, né? E aí ele foi preso, né? O Elias Maluco foi aquele que matou o Tim Lopes, né? Participou daquela execução do jornalista Tim Lopes, no Rio de Janeiro, numa comunidade do Rio de Janeiro, dentre outros ali, né? Então a gente teve essa experiência, trabalhei na parte de processo administrativo disciplinar dos presos, né? E na época o juiz que cuidava da execução penal dos presos era o Sérgio Moro, junto com um colegiado a partir de Curitiba, cuidava da execução penal dos presos federais. Interessante, né? Aí foi em 2000 e...
2006 até 2008. Em 2008 veio para Criciúma. Em 2008 eu vim, fiz a Academia de Polícia em Florianópolis, né? E no final de 2008 eu vim para Criciúma e de lá até aqui, sempre em Criciúma. Como é que é esse processo, ou como foi esse processo, doutor Márcio, de fazer a Academia de Polícia em Florianópolis, na capital do estado, e sua vinda para Criciúma? É uma escolha ou é uma coisa... Foi uma escolha, né? Alguém aponta, ó, doutor Márcio vai trabalhar em Criciúma. Não, foi uma escolha porque quando você termina a Academia de Polícia, dentro da administração da polícia, ela libera, né, onde tem as vagas. Geralmente os mais antigos acabam escolhendo para onde quer ir, e aí aparecem os claros. De acordo com a nota da academia ou do concurso, depende do edital ali, aí vai sendo feita a escolha. Quando chegou na minha vez, estava aberta Criciúma, né? E até então eu não conhecia nada, nem achava que tinha praia aqui perto. O que eu conhecia de Criciúma? O Tigre. Porque eu, como vascaíno, né? Eu me lembro que uma vez o Vasco veio jogar aqui, levou uma chapuletada do Tigre aqui. Esqueceu, o Edmundo, inclusive, acho que se não me engano, jogava. Teve aquele episódio de Criciúma e Santos, que a mãe do Robinho foi sequestrada e ele acabou não podendo jogar. Então o Tigre levava já o nome de Criciúma, né? Leva aí o nome de Criciúma para o Brasil inteiro, né? Então era o que eu conhecia. E aí eu estava na época no MSN com alguns amigos e tinha um colega lá de Brasília que estudou comigo muitos anos, no mesmo bairro, estava assim no MSN dele assim, em Criciúma. Como eu tinha escolhido, né, era das melhores cidades que tinha em a vaga era Criciúma. Eu queria uma cidade mais estruturada, né, para poder inclusive pegar com facilidade um avião para ir para Brasília, né. E aí eu chamei ele ali e ele falou, venho aqui, eu estou em um apartamento, eu estou voltando para Brasília, mas eu volto em seguida, eu estou entregando um apartamento, tu fica ali. Aí eu me lembro que eu cheguei aqui no dia 16 de dezembro de 2008 com o meu carro financiado, meus livros, tá? E roupa, dentro de um palhozinho, socado de roupa, né? Aí ele me esperou, eu esperei ele ali na praça da Chaminé, e aí ele me pegou, foi arrumar um colchão, dormi durante, eu acho, quase 10 dias num colchão ali, num apartamento que não tinha nada, só tinha uma geladeira, até eu conseguir alugar o meu apartamento e então ter a minha moradia aí da forma natural. Interessante. O delegado lembra de uma história aqui, que lembrou Criciúma, que foi o sequestro da mãe do Robinho. E o primeiro jornalista do mundo a ficar sabendo disso fui eu. O primeiro jornalista do mundo. E eu, por receio de prejudicar a pessoa que me informou, hoje eu posso, não vou falar nome, mas o Santos estava hospedado num hotel em Orleans, e para jogar contra o Criciúma aqui no domingo, né? E aí no dia que eu fiquei sabendo, exatamente no momento que o Robinho foi avisado, uma pessoa que estava lá no hotel, que trabalhava lá no hotel, né? Que cuidava do restaurante. Essa pessoa passou para o irmão e falou assim, avisa o Dante, mas por favor não diga que eu passei essa informação. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque eu fiquei sabendo, o primeiro jornalista do mundo a saber do sequestro da mãe do Robinho e não tive coragem de colocar no ar. Não coloquei, fiquei esperando. E aí a notícia estourou, acho que isso foi no sábado, né? No domingo pela manhã o Robinho foi levado embora, né? E estava no pátio do estádio imaginando o que eu ia fazer para dar a notícia. Aí de repente veio aquele sinal da TV Globo de notícia extraordinária e foi dada a notícia. Eu falei, pois é, seu Dante, você não deu a notícia, alguém deu a notícia. É um aprendizado que eu levo até hoje comigo, né? Tem conhecimento da notícia? Não precisa dar fonte, dá a notícia e pronto, se você tem certeza que até acontece. Porque a fonte, né, o jornalista tem o direito, né, do sigilo da fonte. É verdade, exatamente. Eu, com receio de prejudicá-lo, acabei não falando. É interessante, me lembrei isso conversando aqui com o Dr. Márcio, nem me lembrava mais dessa história, né? Pois é, doutor Márcio, a partir de 2008, o delegado Márcio imaginava que ia ficar tanto tempo assim, Cristiano, já estamos em 2023, porque muitas vezes acontece de o delegado ficar um tempo numa cidade e ser transferido para uma outra cidade, para uma outra delegacia. Como né? eu vim de peito aberto, né? Não conhecia ninguém, conhecia na verdade esse amigo que na verdade era de Brasília. E era policial também, não? Não, ele casou com uma menina daqui, né? Na época ele estava noivo, né? Ele é pastor e aí conheceu ela nesses movimentos da igreja dele ali e aí acabou vindo para cá, casou com ela e tal. Só que como ele estava se mudando, ele ia casar e aí ia morar em outro apartamento, ele estava entregando
aquele que ele emprestou para eu ficar. Uhum. Então, até eu me adaptar, já comecei a trabalhar já no dia 18, cheguei dia 16, dia 18 eu tive que me apresentar e já comecei a trabalhar e ao mesmo tempo procurando aí um apartamento até conseguir me estabelecer. A partir dali eu comecei a trabalhar, fui muito bem acolhido pela cidade, né? Fiz grandes amigos, colegas de trabalho que me ajudaram, né? nessa adaptação e aí conheci grandes pessoas. Conheci e tenho aqui grandes amigos, não são muitos, né? Porque amigo de verdade, que é aquele que chega na tua casa antes que o bombeiro, quando ela está pegando fogo. É verdade. Né? Mas eu tenho alguns aqui e, né, fui muito bem tratado, tenho uma relação muito boa com a imprensa, a gente tenta fazer um trabalho ao mesmo tempo, né, para resolver o problema das pessoas e ajudar as vítimas, né? Ao mesmo tempo a gente trabalha divulgando aí, porque é direito das pessoas ter a informação, né? Então tenho uma boa relação com todas as áreas da imprensa, né? A partir daí fui convidado para uma série de coisas, eu sou professor universitário, então eu consegui aí entrar para 3 faculdades na época, né? Hoje só estou em uma. E aí a gente, né? Como fui muito bem acolhido, acabei conhecendo a minha esposa aqui em Criciúma. Sua esposa é criciumense? Já sou casado, já tem 7 anos, né? Um relacionamento já tem mais de 10 anos. Tenho uma filha que nasceu aqui, então a minha raiz agora é aqui e a gente brinca, né? Não é negando as nossas raízes, né? Pelo contrário, amo minha cidade natal, amo minha família, minha origem, mas se eu pudesse escolher, teria nascido aqui, né? Por quê? Porque hoje a minha vida toda é aqui. Quando eu vou a Brasília visitar meus familiares, mato a saudade deles, visito alguns grandes amigos e terminou que todo mundo vai trabalhar, a vontade que tem é de voltar para casa, né? Então, por conta de todo esse ambiente que aqui encontrei, acabei ficando. E outra, não é só comigo não. Se você olha quantos jogadores do Criciúma que se aposentam e ficam aqui. Por quê? Pela qualidade de vida, né? A própria região ela é muito boa. Eu costumo dizer que ela tem as 4 estações do ano. Você com isso você se veste de forma diferente, né, durante 4 vezes por ano. Você se alimenta porque a depender do clima você vai ter um alimento diferente. Então, aprendi muito com a cultura, com o legado que os italianos, os poloneses, os alemães deixaram aqui. A minha esposa, inclusive, é descendente de italiano e de alemão. Então, aprendi muito com esse legado, a história, aprendi durante os anos a história da cidade, com relação ao carvão, com relação ao próprio Criciúma Esporte Clube. Todos esses fatores me fizeram ficar aqui na cidade de Criciúma e estou aqui, né, e como costumo falar, né, até a morte, né? E espero ser enterrado aqui na cidade de Criciúma. Pois é, hoje o delegado Márcio está na 2ª Delegacia de Polícia, ao lado aqui do Presídio Santo Augusto, em Criciúma. Mas já passou por algumas delegacias aqui da cidade eu fiquei, região, né? E até hoje eu sou mais conhecido mais por causa da Delegacia da Mulher, né? Quando eu cheguei, eu fiquei 5 anos. 5 anos na Delegacia 5 da anos na Mulher. Delegacia da Mulher. Então, atuei em muitos casos aí de violência doméstica, homicídio, esses casos de adolescente, né? E acabei ganhando até uma notoriedade por causa da Delegacia da Mulher. Mas depois dali, eu trabalhei um período em Forquilinha, na Delegacia da Comarca de Forquilinha. Depois voltei para a Divisão de Furtos e Roubos em Criciúma. Depois vim para cá, fui para a Corregedoria da Polícia, fui para a 1ª DP. Da 1ª DP eu fui para Uruçanga, onde eu fiquei durante 2 anos e vim agora de volta para Criciúma, né? Agora no mês de abril. Mas nunca saiu de Criciúma, né? Não. A minha raiz é aqui agora, né? Eu resido aqui. Aí, claro, o fato de ser uma região que tem cidades próximas, você consegue morar em Criciúma, né? E fazer um deslocamento. Eu lembro que em Brasília, deslocar para um bairro, né, daqui para Tubarão quase, era natural, de uma ponta a outra na cidade, e daqui a Tubarão. Então, tudo era mais longe. E aí aqui, a ANREC mesmo, eu acho que tudo muito perto. Então, a gente consegue se deslocar bem, a região ela tem boas rodovias, a gente sabe que está sendo feitas outras rodovias aí. A própria rodovia que vai de Criciúma para Uruçanga está sendo duplicada, passa ali na frente do Mamptuba e vai duplicada até Uruçanga. Vai ser uma rodovia que vai facilitar e vai ajudar muito aí aquela região, né? Então, esse deslocamento nunca foi problema para mim. Então, doutor Márcio, e como é que surgiu ser polícia? Como é que isso vem já lá da infância, da adolescência? Era um sonho assim de criança? Como é que surgiu o desejo de ser polícia? Não, esse desejo surgiu na faculdade,
né? Quando a gente entra na faculdade, a gente é apresentado ali para vários ramos do direito. E aí, quando eu tive o contato com o direito penal, né, foi aí que eu me apaixonei. Inclusive, me preparei e hoje eu sou professor universitário de direito penal, daquela matéria que eu tive na faculdade que me encantou, né? A área do direito eu optei ali, né? Então, até hoje eu trabalho com essa área e leciono essa mesma área que é o direito penal. Então, foi ali que surgiu essa vontade, né? Esse sonho. E eu sou eu sou uma pessoa que eu tenho um lado. Eu gosto do embate de ideias, né? Da discussão e tal. Eu não conseguiria, por exemplo, eu não seria um bom juiz, por exemplo, porque o juiz tem que ter uma certa imparcialidade, né? Tem que ser mais conciliador. Então eu tenho um lado. Então, como eu tenho um lado, eu prefiro pegar um lado e defender algo, né? Numa coisa, no embate de ideias. E na polícia eu consigo fazer isso, né? De certa forma, tranquilo, né? Porque aqui a gente apura, não é que eu tenho um lado para prejudicar A ou B, ao contrário, mas um lado para poder apurar um fato e depois lutar para descobrir aquele fato que em tese é crime, né? E geralmente sempre nessa posição pré-constituída que a gente chama de pró-vítima, né? Claro que respeitando os direitos, né? A legislação com relação aos investigados, mas esse lado, né, de tentar ajudar e fazer cumprir a lei em prol, inicialmente, das vítimas. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Márcio Campos Neves, que na verdade tem mais um nome. O primeiro nome não é Márcio, é Antônio Márcio Campos Neves, né? E nós estamos conversando com o Dr. Márcio aqui na sua sala, na delegacia, segunda delegacia de polícia de Criciúma, e ainda temos muita coisa para conversar com o Dr. Márcio sobre a história dele, a trajetória dele, especialmente aqui em Criciúma, onde ele já está há alguns anos. A gente tem intervalo, é rápido, voltamos já já para a sequência do programa. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando com o programa Dante Bragato Neto aqui pela RTV. Quero lembrar mais uma vez, você que pegou o programa aí já em andamento, né, que o programa Dante Bragato Neto tem sua apresentação inédita toda quinta-feira às 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã. Eu convido você para estar com a gente. E também o programa está disponível para todos os programas que a gente fez estão disponíveis no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Você que está acompanhando o programa pela televisão, vai lá também no meu canal de YouTube, se inscreva, né? E clica lá no sininho, você vai ser notificado a respeito de todas as postagens, publicações e as postagens do programa Dante Bragato Neto. Hoje nós estamos aqui na sala do delegado Márcio Campos Neves, doutor Antônio Marcos
Campos Neves, Antônio Márcio era o cantor, né? Antônio Márcio Campos Neves. Fiz a confusão justamente por causa do cantor Antônio Márcio. Mas o Antônio é pelo nome do pai, é isso mesmo, né, doutor Márcio? Do meu avô e do meu pai. Avô também? Avô também. E aí ele resolveu colocar também o nome dele, né? Mas desde pequeno, sempre chamado por Márcio, porque o Antônio era ele. E eu costumo brincar que eu só me lembrava também que chamava Antônio na chamada da escola. Aí na chamada era Antônio. Aí eu lembrava. Antônio, presente. Isso, aí eu lembrava. Pois é, tem muita gente que tem um apelido e ninguém sabe o verdadeiro nome. Não é o seu caso, né? Mas hoje que eu fiquei sabendo que o seu primeiro nome é Antônio, né? Acabaram que a mídia, a imprensa de maneira geral é que acabou me chamando assim, né? Para reduzir ali. E aí foi como eu fiquei conhecido, em razão do trabalho, né? E aí a gente adotou isso aí. Pois é, doutor Márcio, essa questão de ser polícia, não sei se é só no Brasil, né? Muitas vezes as pessoas não entendem direito o trabalho de um policial, de um delegado de polícia, né? Nós estávamos conversando nos bastidores antes de nós começarmos a gravar o programa, né? Que nem tudo parece ser aquilo que é, né? Ou parece que é aquilo que a gente pensa, né? Exatamente. Porque vocês investigam, vão a fundo. Muitas vezes, eu estava vendo agora, faz poucos dias, né, doutor, agora, recentemente, um rapaz foi assassinado, né? Estava com uma moto, acusado de um roubo e não era nada disso, ou seja, uma fake news, uma informação mentirosa, fez com que uma pessoa fosse morta. O papel do policial é investigar para descobrir o que aconteceu, o que é certo e o que é errado, quem é culpado, quem não é culpado. Então, muitas vezes é uma profissão que o policial não é bem entendido no seu trabalho, na sua trajetória, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente tem uma geração, Dante, que parece que foi criada achando que o mundo é um conto de fadas e que só vive num estado onde só tem direitos. Mas numa civilização equilibrada, nós temos direitos e deveres, não só direitos. E a polícia é o primeiro órgão, via de regra, tem outros também, né? Mas a polícia é um órgão que vai atuar para obrigar alguém a cumprir um dever. Então isso não é muito bem aceito para as pessoas porque elas gostam só de direitos e não gostam de deveres. Quando você é então instado ou até punido porque não cumpriu um dever que deveria, acaba tendo essa relação, né? Mas a gente não liga, a gente estudou, a gente é preparado para isso, né? Paciência. O que a gente precisa saber, e é isso que eu me pauto, é investigar buscando um fato, a verdade dos fatos, né? Por isso que muitas vezes tem que se ouvir a pessoa do suspeito, porque às vezes ele é inocente. Então nem tudo que parece ser é. Estava falando contigo aí, a gente trabalhou recentemente aí numa situação de maus tratos a uma cadela, pitbull. A cena era horrível, porque os 2 golpes que ela recebeu foi de facão. Então aí todo mundo imagina que alguém pegou o cachorro e deu umas facãozadas, né? Mas na verdade, o cachorro soltou da casa onde ele, né, do dono, e aí atacou um cachorrinho pequenininho que estava passando com uma mulher passeando com seu cachorrinho, e aí o vizinho que estava podando a sua árvore e acabou tendo que socorrer. Então ele foi lá e foi o meio que ele tinha, inclusive um outro motoqueiro teria chegado, pegado o facão e dado mais um golpe, conseguido separar a cachorra para salvar o animal que estava sendo atacado, de menor porte, né? Então, uma situação de estado de necessidade que não configura o crime por si só. Só que se a gente pegar só o vídeo isolado, muitas vezes leva a crer que é algo que não é verdade. Então, hoje no mundo da internet, que a gente tem essa tecnologia que tem, ela é muito boa para nós, facilita a nossa vida em muita coisa, mas se usada da forma errada, você pode pegar cortes, fazer montagens, inclusive com voz, e atribuir a uma pessoa algo que ela não cometeu. E aí tem um monte de gente que não aceita, que não cumpre a lei, vai lá e quer fazer justiça com as próprias mãos e acaba cometendo uma injustiça maior do mundo, né? Que é punir o inocente. Não tem, né, injustiça maior do que essa. Mas, então, por isso que a polícia ela atua nisso, né? Investigando um fato e desse fato, se tiver um culpado, que esse culpado, dentro do devido processo legal, seja responsabilizado. Doutor Márcio, eu costumo dizer nos meus espaços onde eu tenho essa condição, né, de falar sobre todos os assuntos. O pessoal me conhece muito pelo futebol, pelo esporte, mas eu abordo vários assuntos na minha vida como apresentador de TV, como radialista, como jornalista, né? E a gente sabe que hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque
São coisas que hoje não são permitidas mais, e isso está na lei, né? Antigamente se fazia certas brincadeiras, certas gozações. Hoje tem que tomar muito cuidado, né, doutor Márcio? Porque, sob o olhar da lei, tem punições para coisas que antigamente ninguém dava muita bola, né? Então, a sociedade ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Alguns valores que né, passam a não ser mais cultivados para aquela população, outros valores surgem, né? Aquilo que era errado lá atrás não é mais hoje, aquilo que lá atrás era certo hoje não é mais. O fato é que a gente tem que trabalhar, né, e atuar, inclusive, principalmente na vida privada, respeitando as pessoas, né? Lembrando que o outro é um ser humano que é sujeito de direitos, tem a dignidade da pessoa humana, e a gente tem o dever de, né, aí, por isso que eu gosto de falar muito dos deveres, porque eu preciso, antes de exigir respeito, eu tenho que, né, respeitar os outros, né? Então, a gente atua dessa forma, né, tentando respeitar os outros. É claro que nem todo mundo é perfeito, né, e problemas acontecem, às vezes tem mal entendido, né? Às vezes a forma como a pessoa fala, a outra entende de uma forma, então tudo isso acontece, isso é natural, né, dentro dessas relações sociais, mas a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que lá atrás era certo ou que não era, né, que era tolerado, hoje não é mais. Então a gente vai se adaptando, a ideia é essa, de a população, a sociedade evoluir, e ainda bem, né? Agora eu sempre sou um crítico em relação a algumas mudanças, Dante, porque nem tudo lá do passado estava errado. Exato. Né? Eu, por exemplo, falo da família, né? Que alguns gostam de criticar a família patriarcal e tal, né? Como se aquela família, essa tradicional, né, paternalista que eles gostam de falar, tivesse tudo errado. Não, tinha coisa errada. Por exemplo, a mulher não tinha o seu lugar de fala, era uma situação das crianças um pouco mais criadas, né, num pulso mais firme. Nem tudo que aquilo que acontecia lá era errado. Pelo contrário, a maioria das coisas eram corretas, que inclusive a gente fica relativizando hoje e a gente causa alguns problemas na sociedade. Então, alguns valores como família, honestidade, respeito, tá? a diálogo, a verdade, né? São valores que são, na verdade, imutáveis. Esses são ao longo dos anos, da história da humanidade até hoje. Então a gente tem que cultivar e não ficar muitas vezes relativizando, né? A verdade, a honestidade são valores que a gente carrega que não pode, né, nessas mudanças, pretextas mudanças, de que pode ser relativizado. É claro que a verdade tem que ser analisada com calma, mas o valor verdade, o valor honestidade, a gente tem que levar isso para o resto da vida. Eu entendo, tenho 63 anos de idade, eu fui criado de uma maneira bem diferente de como normalmente hoje as famílias tratam essa questão, né? Meu pai era duro, era rígido em tudo, então a gente tinha muito mais consciência do que era direito do que era dever. E hoje me parece que falta muito disso. Não sei se talvez até a tecnologia ou o avanço, a mudança de cultura é muito grande, né? Antigamente as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa cuidando dos filhos, era diferente, mas tinha muita coisa boa, se respeitava muito mais as pessoas, né? O policial, por exemplo, era muito mais respeitado, a gente admirava, todo mundo admirava um policial, via uma viatura da polícia, tinha um respeito muito grande. Hoje a gente vê muito desrespeito, mas a polícia está aí para atuar, para que as coisas sejam feitas da forma como tem que ser feitas, né? Quando há um momento de que acontece algo que precisa ser investigado e que tenha que ter a punição, né? O delegado Márcio, nesses anos todos de delegado aqui em Criciúma, na região, nas cidades vizinhas, aqui como Uruçanga e Forquilinha, teve algum caso que esteve sob seu comando que teve mais repercussão ou que lhe chamou mais atenção particularmente? Direto eu recebo essa pergunta, né, Dante? Tem um caso que mais me chamou a atenção, teve vários, assim, mas um que tocou muito para mim, né, foi um caso de abuso sexual do próprio pai com as duas filhas, uma de 5 anos, era mais novinha, e a outra acho que de 7 ou 8. Isso é uma coisa terrível, né? Difícil de entender uma situação como essa, né? E como é que a gente ficou sabendo? A gente ficou sabendo porque a irmã mais velha, ela já estava ali com 8 anos, ela foi questionar isso para a professora. Sentiu aquela confiança com a professora e abriu aquilo com a professora.
O professor, então, começou a escutar a criança, nisso era na hora do recreio, lá da creche, da escolinha. A mais novinha, de 5 anos, chegou, né, estava brincando, chegou e escutou a irmã falando aquilo para a professora. E a mais novinha, então, falou assim, o pai faz isso comigo também. Beleza, nós começamos a investigar e aí eu consegui a prisão do agressor. E a família era muito carente. Ele era o único provedor da família. Ele era o único trabalhador. Muito carente, uma casa de madeira. As crianças, a única coisa de boa, né, naquela situação era a escola, onde ela tinha alimento, onde ela tinha acolhida, tinha psicólogo, tinha assistente social, né? Isso o Conselho Tutelar, então, ajudou. Na época, né, eu trabalhava de uma forma muito próxima na assistência social. E aí 2 profissionais do CRES, na época, uma psicóloga e uma assistente social, cuidou do caso e aí eu consegui a prisão do cara. E aí a gente, né, fez um trabalho, né, além da barbaridade dos casos ali que foi apurado, não vale a pena contar aqui, mas o que me tocou naquela situação? A gente então fez uma campanha para arrecadar uma série de alimentos e algumas coisas para poder ajudar agora a mulher que estava com 2 crianças, não tinha emprego, que ela que cuidava das crianças. Aí a assistência social conseguiu um emprego para ela e a gente conseguiu uma série de ajuda, né, cesta básica e até outras ajudas financeiras, e aí a gente marcou o dia para entregar. Quando a gente foi entregar, porque era muita coisa, eu fui junto. Chegando lá, a pequenininha veio no meu colo, porque naquela época eu conversava bastante com elas, né? Hoje a gente não tem mais contato com as vítimas, quando é criança, né? E aí a criancinha veio no meu colo e perguntou assim, que dia que tu vai soltar o meu pai? Ele tem comida lá dentro? Meu Deus, a preocupação dela com o pai, mesmo sendo então, violentada. Uma criança, ela não imaginava a gravidade daquilo que ela sofreu. E aí ela perguntando se o pai ia comer lá dentro, né? Aquilo eu engasguei ali e eu tive que falar na língua dela, olha, o pai fez uma coisa errada, então ele está de castigo, né? Mas foi uma situação, e a menininha era muito lindinha, né? Era uma coisa assim, e o pai fazia uma coisa daquela, é uma situação de uma gravidade muito grande, né? E aí, como eu achando que ia parar por ali, a família, não só dela, inclusive do agressor, começou a acusá-las de responsáveis pela prisão do pai. As crianças? As crianças. Tá vendo? Olha o que vocês foram fazer. E a mulher também acusada, quem mandou a senhora, né, ir atrás, né? Então, acusando as 3 de ser as responsáveis e não o criminoso. O criminoso é que era, que era o culpado. Eu tive, aí quando eu fiquei sabendo dessa história, eu até fiz errado, porque eu peguei a viatura, fui lá no bairro lá e chamei todo mundo na rua e falei, quem eu ouvi falar aqui que está culpando as crianças, porque isso é revitimização, né? Que elas são os responsáveis, vão se ver comigo. Porque elas são vítimas. Elas são vítimas, elas não são as agressoras. O vagabundo, o bandido é ele, não elas. E aí, claro, aí tinha um pastor mal intencionado lá, né, que estava querendo dizer que aquilo era mentira, que o cara não tinha feito nada, que era o diabo para poder separar a família. Enfim, a gente tem que sempre separar. Eu sou muito religioso também, né, tenho a minha religião, mas uma coisa é a lei de Deus, outra coisa é a lei dos homens, né? Aquilo ali foi muito bem apurado, né? Todo um trabalho com psicólogo, com assistente social, conselho tutelar. As crianças é que relataram aquilo, elas não foram induzidas a nada, foi uma coisa muito espontânea, isso foi avaliado, né, desde o começo. Então esse foi um caso que me chamou a atenção pela preocupação da vítima com o seu agressor e com a sociedade em volta dela, representada pelos familiares, apontando o dedo para elas, como sendo elas as responsáveis pelo pai estar preso e agora porque elas não tinham o que comer, porque o pai era o único que trabalhava. Então isso demonstra uma série de coisas, uma situação social, para além da questão criminal, que a gente precisa, né, cuidar, né? O Estado tem que ter esse olhar para isso, né? A própria sociedade, de maneira geral, as associações, as igrejas, né? Para poder tentar ajudar essas pessoas e também a desmistificar essa história de que às vezes a vítima é culpada. A vítima não é culpada, né? Vítima é vítima, né? Vítima é vítima. Então a gente tem que, né, parar com isso. Enfim, então esse foi um caso. É claro, teve outros, né, até mais graves e até que acabaram chamando mais alguma atenção, né? Teve aquele caso, foi o primeiro grave que eu peguei, que 2, 3 adolescentes que tinham a casa de semi-liberdade era do lado da delegacia
E eles fugiram, fizeram um assalto e sequestraram um rapaz que estava lavando o carro. E amarraram ele ali na Uruçanga Velha, indo para Içara ali, para o Balneário Rincão, e amarraram ele no meio do mato com uma câmera de bicicleta. E ele ficou lá uns 2, 3 dias amarrado com a mão, e a mão perdeu a circulação. Ele deu entrada, porque a sorte que alguém escutou os gritos dele lá, deu entrada no hospital todo comido de mosquito, tinha perdido já não sei quantos quilos, e as mãos perdeu o movimento, estava parecendo mão de gorila assim, né? Porque perdeu o movimento, teve que ser levado para Blumenau na época para colocar numa câmara hiperbárica que aqui não tinha, para ver se não precisava amputar. E aí um adolescente, um desses ainda saiu, matou um outro dentro de uma residência, cometeu uma série de assaltos, e depois a gente só conseguiu prender todos eles quando o último levou 8 tiros, né? Deu entrada no hospital e não ficou 2 horas lá. 8 tiros, deu nem 2 horas e já estava de alta. Meu Deus. Então, assim, são casos assim que, né, esse foi o primeiro mais grave, mas aí todos esses aí que a gente leva na memória, né? E tem outros casos aí que em outra oportunidade a gente conta, né? A gente salvou uma criança que ia ser abortada, uma história fantástica que vale a pena depois a gente comentar. Pois é. O doutor Márcio, pelo tempo que o doutor Márcio ficou como delegado na Delegacia da Mulher, certamente são muitos os casos relacionados à violência contra a mulher, né? Porque assim como o senhor falou que tinha gente querendo colocar a culpa nas crianças que foram violentadas pelo próprio pai, tem muitos casos de mulheres que são agredidas, que são violentadas, e muitas vezes elas acabam no momento seguinte querendo defender o companheiro, né? Isso é uma coisa muito frequente nesses casos. É, né? o chamado ciclo da violência, né? A tensão, o ato agressivo, o arrependimento, a reconciliação, né? E aí fica nessa situação viciosa. Infelizmente tem muito isso, né? As mulheres, né, vítimas de violência, muitas delas acabam reatando com o agressor. E aí vem aquele preconceito da sociedade, Dani, é um preconceito que a gente tem que lutar contra, que é assim, a mulher gosta de apanhar, mulher de bandido. Mulher não gosta de apanhar. Às vezes ela gosta do agressor. Ela não gosta da agressão, ela gosta do agressor, né? Então, e tem alguns casos assim um pouco inusitados, que às vezes elas apanham, são ameaçadas, chama a polícia, o cara é preso, a gente está lá fazendo flagrante e às vezes ela já se arrepende ali e quer pagar a fiança do cara. Eu, por exemplo, já não deixo. Eu acho um absurdo isso. Se foi, né, foi vítima, de fato, aconteceu, chamou a polícia, depois que chegou ali, o cara tem o direito à fiança? Tem, mas se alguém da família dele ou alguém de fora vier pagar a fiança, a vítima pagar a fiança, eu acho isso um desrespeito. Se o cara fez, e aí claro, se ele fez, né, ele vai ser autuado e aí eu mando para a cadeia e não deixo a vítima pagar a fiança. Então isso acontece, né? Correto. Estamos conversando com o Dr. Márcio Campos Neves e vamos para o intervalo. Voltamos já já com a sequência do programa. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Içara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você.
Estamos de volta, hoje o programa entrevista o Dr. Márcio Campos Neves, delegado de polícia. Estamos aqui na sua sala, na 2ª Delegacia de Polícia, conversando um pouquinho sobre a vida do delegado Dr. Márcio Campos Neves, né? Dr. Márcio, eu imaginava que em pouco tempo, assim, se eu tivesse um relacionamento tão grande com a cidade como o Dr. Márcio tem, porque, olha, é impressionante como as pessoas conhecem o Dr. Márcio Campos Neves pela atuação na polícia, né? Não só como um professor universitário, mas especialmente como delegado de polícia, atuando aí em várias situações. A gente já falou aqui da Delegacia da Mulher, de outros casos que o senhor atendeu, a questão de maus tratos a animais. Eu já recorri ao Dr. Márcio algumas vezes nessa questão de maus tratos a animais. Mas o seu relacionamento com a cidade é muito grande, tanto é que na época de política sempre fala-se no nome do Dr. Márcio Campos Neves para ser candidato também nas eleições do município de Criciúma. Foi uma situação assim bacana, super positiva, de um relacionamento muito amplo, que não é tanto tempo assim que o delegado está em Criciúma, né? Vai fazer 15 anos agora, né? Mas como eu te falei, né, Dante, eu fui muito bem acolhido e me adaptei bastante. Então eu passei a amar essa cidade de uma forma assim que eu não preciso nem ficar falando, porque é algo que quem me conhece sabe bem. A cidade é muito acolhedora, a cidade é boa para viver, as pessoas são boas, a cultura é muito boa, né? É claro que tem, como toda cidade, tem os seus problemas, e eu trabalho exatamente com os problemas né, na área criminal que a gente tem, mas eu, por conta dessa atuação, de atender várias pessoas, vítimas de toda a ordem, né, desde a classe A até a classe mais baixa, e aí então a gente acaba tendo relações profissionais, né? Aí tive uma ótima relação com a imprensa, então eu sou convidado para uma série de programas para a gente debater ideias, né? Obviamente que eles precisam às vezes de uma ideia de uma pessoa que sabe um lado político, que se posiciona. Eu sou uma pessoa que eu sempre me posicionei, gosto da posição que eu tenho, né, política, eu acho que é a correta, porque se não fosse a correta eu não estaria nela. Então tenho algo, né, digamos assim, enquanto cidadão a retribuir por Criciúma, né? Não é intenção política, né? Acontece porque às vezes acontece, a gente não pode dizer não assim de forma taxativa, mas não é o meu projeto, eu não tenho esse projeto. Eu posso talvez ajudar muito a cidade, assim como a cidade me acolheu, ajudar de várias formas, dentre elas dentro do meu trabalho, também na universidade, mas também dentro das minhas relações sociais e até relacionadas à política, mas não eu como candidato, né? Então, por conta disso, eu acabei conhecendo muitas pessoas, fazendo amizade com grandes pessoas, conhecendo grandes profissionais em cada área, né? Admiro em cada área uma série de pessoas aqui na cidade. Uma delas está aqui na minha frente, que é a sua Babi, né? Então, a gente acaba conhecendo pessoas profissionais que são referência na área, e essa recíproca eu tenho notado que existe, né? Então, eu só tenho a agradecer e continuar trabalhando, né? Fiz aqui, né, a minha família, a minha filhinha nasceu agora, tem só 5 meses. Então, o que eu puder fazer para que eu deixe a cidade melhor, para que ela viva, para que ela, né, venha a desfrutar, eu vou fazer, assim como, né, todo pai quer isso para sua filha, né, para seus filhos. Delegado, a polícia, nós temos uma boa polícia em Santa Catarina, né? Eu sempre digo isso, polícia civil, a polícia militar, faz um ótimo trabalho, porque a gente vê tantos problemas, esse país enorme, cheio de problemas, claro, evidente, uma cidade tem uma coisa, outra tem outra, são características diferentes, são dificuldades, enfim, eu acho que a gente ainda vive num paraíso aqui em Santa Catarina, né? Mas de qualquer maneira, eu vejo que nós temos uma boa polícia em Santa Catarina. Pode, ainda falta alguma coisa para melhorar, para modernizar, mas é uma polícia muito bem qualificada, né, delegado? É claro, a gente está sempre brigando por algumas coisas para melhorar, né? Porque a gente não pode parar no tempo, né? A gente tem que sempre caminhar para frente. Mas eu tenho um orgulho muito grande de pertencer à polícia catarinense, e eu falo aí não só a polícia civil, mas toda a polícia científica, a polícia penal, a polícia militar, o próprio sistema de justiça criminal, o Ministério Público, Judiciário, e a gente tem uma área de segurança muito honesta, Dante. Isso porque que eu sei. Eu trabalhei na corregedoria um tempo e os casos de corrupção são isoladíssimos, sabe? E esse não tem espaço entre nós, né? E até nos grampos, né? Teve um, inclusive, que a gente estava interceptando uma quadrilha
e a quadrilha era do Rio Grande do Sul, com atuação aqui, né? E aí eles falando no grampo assim, ó, a polícia de Santa Catarina não gosta de dinheiro. Ah, aqui é mais fácil. Aqui a gente Fora, tem nossos né? esquemas. Fora, Fora, né? Ele estava falando de outro estado. E aí ele dizia, né? A gente fez questão de pegar aquela degravação para colocar no processo, porque essa é uma impressão do crime organizado. Por isso que tu não vê PCC, Comando Vermelho, né, aqui dentro. Claro que nós temos a facção rival aqui, mas essa a gente consegue controlar, ela faz ali o que ela tem que fazer para o crime deles ali e a gente atua em cima, né? E sempre com uma polícia honesta. Eu dou aula também na academia de polícia e sempre falei isso já na formação dos policiais, né? Não existe policial bandido. O que existe às vezes é um bandido travestido de policial. E esse a gente não quer. Esse a gente quer longe da polícia. Então, são raríssimos os casos aqui em Santa Catarina ao longo dos anos. A gente vê tantos casos em outros lugares, mas em Santa Catarina são raríssimos os casos. Raríssimos, pontuais, e nós mesmos nós queremos cortar na carne. Né? Por quê? Porque é o mínimo que uma instituição que trabalha na segurança, então todas as instituições, né, tem que fazer é agir com honestidade. Lembra que eu falei lá no começo do programa, né, dos valores? A honestidade é um valor que você não pode relativizar. Então, por exemplo, eu não posso pegar, Dante, uma caneta aqui da delegacia. Uma caneta eu não posso pegar porque não é minha. Verdade. Entendeu? Uma folha de papel. É claro que às vezes a gente pega uma folha de papel que caiu ali para anotar alguma coisa, mas não posso pegar aqui e falar assim, ó, eu vou levar uma por dia para minha casa. Né? Não posso. E a Polícia Civil Catarinense, eu posso falar, ela tem como um dos principais pilares de sustentação é isso, ser uma polícia honesta. É o mínimo que nós podemos fazer pelo cidadão catarinense. Ô, doutor Márcio, quais são os casos mais corriqueiros que vocês tratam no seu dia a dia na delegacia de polícia? Olha... É mais casos graves? É mais casos menos graves? Como é que é isso? A maioria de casos é menos grave. Às vezes nem é caso de polícia, às vezes é problema civil, de cobrança, de dívida, de desacordo comercial, problemas de família, de divisão de bens, de guarda de filho, de pensão alimentícia, de visitação, de divórcio, só que acabam trazendo para cá. E uma coisa que eu notei, que parece engraçado, mas é trágico, que é quanto menor o problema, maior é o barraco. Olha só. Quanto menor o problema, maior é o barraco. Às vezes é a fumaça da churrasqueira do vizinho que causa uma confusão. Está fazendo um cheiro e está pegando nas minhas roupas. Meu Deus. Beleza, né? É um problema que precisa ser resolvido, dá para eles tentar resolver numa boa, conversando, mas aí começa a arrancar o rabo. Aí começa a se xingar, daqui a pouco estão se matando tudo, né? E aí vem para a delegacia, aí vem a família inteira, um de um lado e de outro. Aí chega aqui, um fica brigando e tá, a gente tem que ficar no meio, quando tu vai ver por causa de quê? Ah, por causa da galinha do vizinho, por causa da churrasqueira, por causa do som alto, sabe? Muitas vezes por falta de bom senso, né? E nessas ocorrências é que vem xingando, porque eles são com muita raiva e aí fica todo mundo gritando, né? Na delegacia a gente fica tentando resolver isso. E aí tem, às vezes, vem bêbado, né? Aí acaba potencializando esses problemas. E as ocorrências mais graves, Dante, de homicídio, de latrocínio, de estupro, as vítimas, as familiares das vítimas, as vítimas quando vivas, elas vêm já, né, acabada psicologicamente, cobram o serviço, mas elas vêm e o atendimento é num silêncio, já não tem sabe? muito, é um choro, né? Ali, às vezes o choro para a própria pessoa ali, a gente entende aquilo, mas não tem o barraco, não tem aquela chinelagem que a gente costuma dizer, né? Mas, por um lado, que bom que a maioria é de coisa pequena e minoria de coisa grave, né? Embora a gente não queira nenhum tipo de problema, né? Que o ideal seria que as pessoas vivessem de forma harmoniosa, mas a gente sabe que não... Faz parte do ser humano, não adianta. Né? Não existe. Eu tinha um padre amigo meu que ele dizia o seguinte, o único lugar onde que ficam, né, um do lado do outro e não tem problema nenhum é no cemitério. Fora disso vai ter problema, né? As pessoas vão ter relacionamento, têm opiniões diferentes, têm emoções diferentes, entendeu? Então, a gente acaba tendo que resolver isso. E os problemas que não se resolvem por outras áreas do direito, que a gente chama, direito do trabalho, direito da família, direito administrativo, aí vem para a delegacia. Delegado Márcio Campos Neves, o delegado tem uma atuação muito interessante, pelo menos... Não, isso está bastante evidente em outras situações, mas eu todas as vezes que precisei de um apoio recebi, que é nessa questão dos maus tratos animais. Até antes da gente começar o programa, pedi para o delegado mostrar essa camiseta aqui, olha. Cadeia para maus tratos, delegado Egídio Ferrari.
O delegado Márcio Campos recebeu aqui uma camisa do delegado que, inclusive, agora é deputado, né? Virou deputado porque ele encampou essa causa aí, né? É uma causa que ele já atuava bastante, muitos anos aí, foi meu aluno na Academia de Polícia, nessa área de proteção aos animais, né? É algo que a gente precisa enfrentar, porque ainda tem uns trogloditas que acaba fazendo a maldade por maldade. Por isso que eu expliquei ali que aquele caso do cachorro ali foi uma situação que foi preciso fazer aquilo. Se era o melhor caminho ou não, né? A gente está avaliando, mas não foi uma situação de ir lá e fazer maldade. Só que tem alguns que fazem por maldade, né? Isso aí é um problema, Dante, porque uma das características da psicopatia, tá? Talvez externamente para o leigo, a forma mais clara de você achar, né? Tentar, né? A gente não vai diagnosticar, é médico que faz isso, mas é um dos principais sinais que o psicopata dá é a crueldade com os animais. Ele não tem sentimento, né, com os animais. Às vezes começa por aí, né? Começa por aí. Você pode ver desde criança, a pessoa que precisa desse tratamento por conta de psicopatia, ele tem uma maldade, né? Ele não sente nada ao fazer mal a um animalzinho indefeso, a um gatinho recém-nascido, a um cachorro, né, um cavalo, né, qualquer animal, por maldade, né? E a gente tem que ter essa proteção, né? Ninguém é obrigado a criar um animal, ter um cachorro, né, um gatinho, um pet. Ninguém é obrigado. Mas se escolheu ter, vai ter que cuidar bem. E a posse responsável, né? Exatamente. Por quê? Porque se cometer maus tratos é cadeia. Hoje a pena aumentou, agora é de 1 a 5 anos. Pega em flagrante é direto para o presídio. Então agora tem cadeia, né? Tem cadeia. Pegou o cara lá em flagrante. E a gente não pode nem arbitrar fiança. Entendeu? Está proibida até a fiança pelo delegado de polícia. Então, é pego em flagrante, a gente faz flagrante e vai para o presídio. Aí, claro, depois o juiz vai analisar no caso dele para ver se ele vai ter o direito de responder em liberdade. Mas desce o casarão, como a gente chama, né? Vai ficar preso, por quê? Porque fez algum maus tratos com algum animal. Então, e hoje qualquer celular filma, né? Qualquer celular tira foto. Então, as pessoas, a própria comunidade que não aceita, né? E eu acho que é o mais fantástico, infelizmente, desse limão, o Dante, é a limonada que se faz. A gente tem pessoas aí ligadas, eu sei que você é uma das pessoas ligadas ao bem-estar animal, são pessoas que resgatam esses animais, tá? Primeira coisa, tem veterinários fantásticos que às vezes prestam serviço gratuitamente, que é a parte que eles fazem, né, de prestar serviço gratuitamente para cuidar desses animais. Tem uma rede de pessoas aqui, muitas mulheres, a maioria delas é engajada nisso, para poder fazer, depois do tratamento veterinário, fazer a acolhida desse animal e colocar para adoção. Então tem muita gente que adota. Eu me lembro, como eu trabalhei ali em Cocal do Sul agora nos últimos 2 anos, ali tem um projeto fantástico, né, encabeçado pela Edisânia Tavares, não sei se você conhece. Ela é fantástica. Olha, toda vez que eu precisei, ela já vinha com todo o kitzinho, com a ração, com a coleira, com a caixinha para levar, já para fazer o resgate. E uma rede com veterinário, e a gente fazia aí os resgates aos animais, coisa assim, mais bonito. Assim, era muito triste ver a situação de maus tratos, mas a beleza desse trabalho pós-maus tratos de várias pessoas, várias mãos. E aí ela me contava, que aí eu achei fantástico, não sabia, porque foi só conversando com ela, ela me falou 2 coisas que me deixou assim, pasmo. Primeiro, ela falou assim, eu não aceito ajuda do governo, não queremos dinheiro público. Eu falei, tá, mas por quê? Porque de repente se vem 10, 20 mil da prefeitura para poder você ali, para comprar ração, para fazer essas coisas, com, né, o conselho fiscal para poder verificar isso aí, mas seria qualquer uma ajuda. Ela falou, não, se o poder público der dinheiro, as pessoas param de doar. Interessante. Porque aí as pessoas falam, não, o governo já paga, então já eu não tá vou ajudando, doar. E aí ela falou assim, eu prefiro ficar pedindo, né, não ter a certeza de nada, mas pedir, porque aí as pessoas doam e aí acaba sendo um valor muito mais do que, né, às vezes dá menos, mas a gente consegue todo o custeio. E a outra coisa que ela me falou que eu achei mais fantástico ainda, ela falou assim, os aleijadinhos, né, os ceguinhos, os que são mais debilitados, são os que eu mais consigo facilidade para se adotar. Isso mostra o quê? Uma atenção que esses tutores têm de querer cuidar daquele animal que está mais debilitado.
É claro que, né, não são todas as pessoas que vão fazer isso, porque às vezes tem um custo, né? Às vezes tem que ter um tempo para cuidar de um animal daquele estilo, né? Mas ela me trouxe essa informação e eu achava que era o contrário. Que as pessoas queriam mais ou menos, primeiro o de raça, o que tá beleza, e não aquele que tá mais lá... bonitinho, sem, ou não aquele que não tem uma pata, aquele que tá com, né, é cego de um olho... Enfim, aqueles que mais estavam debilitados, depois de tratado, tudo certinho, ela falou que esses ela tinha uma facilidade, que tinha até fila, às vezes, para fazer a adoção. Eu conheço aí, muitas pessoas fazem, a Aidzane faz um trabalho espetacular, a Fábio Sorato em Morro da Fumaça, a Detinha Farol aqui em Criciúma. E aí tem a professora Rosane também aqui em Criciúma. A professora Rosane, né, que também faz um trabalho extraordinário, e outros mais, a gente não vai lembrar o nome de todos aqui, né? Aos poucos a sociedade vai entendendo um pouco mais a importância do bem-estar animal, que também resulta em saúde para as pessoas de maneira geral, né? O fato é que tem leis rigorosas hoje em dia, as pessoas precisam ter consciência disso, porque muita gente acha ainda, né, doutor Márcio? Isso aí não dá nada. Não é assim. E muitas coisas que as pessoas pensam que não dá em nada, dá sim. Tem lei, tem o rigor da lei que tem que ser exercido. A gente pode até melhorar isso. Eu estava falando com alguns alunos que, inclusive, são do bem-estar animal, inclusive trabalhar em cada município para que preveja na criação ali do Conselho Municipal, né, do bem-estar animal, aquelas zoonoses e tal ligadas a essa rede, para criar uma possibilidade de aplicação de multa, Dante, porque a multa, o direito administrativo, ele é autoexecutório, ele já aplica ali, já está valendo, é igual a multa de trânsito, você toma ali a multa, ela já está valendo e você que tem que se virar para poder recorrer. É o certo. E aí, se você aplica uma multa, começar a mexer no bolso desses agressores, é o teu nome, bota no CPF dele, alguma coisa que trava ali. Né? E aí, todo esse valor dessa multa revestido, por exemplo, ao centro de zoonoses, né? Voltado à questão das ONGs que estão regularmente, né? Que prestam conta ali, para poder ter esses valores aí para ajudar. Né? Então, eu acho que a gente pode avançar nisso ainda, estou discutindo isso com o pessoal que atua no bem-estar animal, para poder avançar isso no município. A multa é muito importante, mais às vezes do que a cadeia, né? Porque às vezes o cara saiu do flagrante, a gente para prender depois é mais complicado. Mas se desde já aplica a multa nele, o animal é recolhido, isso aí já serve de exemplo para ele, né? Para ele aprender, o agressor, e também para as pessoas que estão ao redor, que aprendam, né? Que mesmo que se não goste de animal, que tem direito, a pessoa tem o direito de não gostar, pelo menos não faça mal. É o mínimo, né? Verdade. Bom, eu gostaria de perguntar tantas coisas outras para o doutor Márcio Campos Neves, mas hoje não dá tempo. Mas isso abre uma janela para que a gente, no futuro breve, possa conversar mais uma vez com o doutor Márcio Campos Neves. Obrigado, doutor Márcio, por nos receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória vitoriosa aqui em Criciúma e na nossa região. E um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Dante. Obrigado pela visita, né? Você que é um parceiro, que há muitos anos a gente conversa aí, te acompanha aí no teu trabalho, né, à noite, quando eu estou saindo da faculdade às vezes, né, ou indo para a faculdade, estou sempre te ouvindo aí. No futebol, com o nosso Criciúma, né? Naquela narração dupla ali, eu achei bacana. E o Marinil lá na Cidade de Dia, foi legal. Então, até esses dias, na semana passada, foi nessa, né, que você me mandou uma mensagem, estava vindo de Curitiba, né, do Paraná, que estava de Londrina, né, de longe, né? E aí já conversando comigo para fazer essa visita, então fiquei muito honrado com isso aí, estamos à disposição também. Obrigado, doutor. E assim, conversamos com o doutor Márcio Campos Neves, delegado de polícia aqui da 2ª Delegacia de Polícia em Criciúma. Fechamos mais um programa Dante Bragato Neto, toda quinta, o programa inédito 21 horas, reprise no domingo às 11 da manhã na RTV, canal 19.1 no digital, 19 no analógico e também no meu canal de YouTube, onde estão todos os programas. Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até a próxima.